Oi, agora vamos falar sobre a norma jurídica como uma das fontes do direito. Venha comigo em mais uma viagem de conhecimento do direito. Revendo conceitos, vale lembrar que fonte no direito é tudo aquilo que dá origem à construção do direito e também as expressões ou enunciados do direito que servem de fundamentação para a solução de conflitos jurídicos. Uma dessas expressões é a norma jurídica, que consiste num enunciado com vigência temporal e territorial, que regula a conduta humana. As normas jurídicas que integram o ordenamento de um país estão dispostas numa base hierarquizada imaginária, que estabelece a sobreposição de umas sobre as outras. Ou seja, as normas de maior hierarquia fundamentam as de menor hierarquia, de maneira que as normas abaixo precisam estar de acordo com as de cima para que tenham validade. No topo da pirâmide estão a Constituição, as emendas constitucionais e o ato das disposições constitucionais transitórias. Abaixo estão a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo e as resoluções do Congresso Nacional. Todas essas normas ocupam a mesma hierarquia. Abaixo estão os decretos regulamentares. Na base da pirâmide aparecem várias espécies de normas jurídicas, tais como portarias, circulares, etc. A Constituição é reconhecida como Carta Magna, visto se tratar da norma jurídica que se sobrepõe a todas as demais. Basicamente, a Constituição regula a organização política e administrativa do Estado, bem como disciplina os direitos e garantias individuais. A lei complementar, por sua vez, é norma jurídica que exige quórum especial para aprovação e deve versar sobre matéria específica prevista expressamente na Constituição. São temas que devem ser regulados por lei complementar, entre outros, despedida arbitrária do empregado, inelegibilidade política, criação de regiões metropolitanas, estatuto da magistratura, algumas matérias de direito tributário, imposto sobre grandes fortunas. A lei ordinária é a norma que contempla matéria sobre direitos e obrigações de maneira geral. É também de competência do Poder Legislativo. A lei delegada é norma editada pelo Poder Executivo mediante delegação do Congresso Nacional, por meio de resolução, que autoriza a sua edição após solicitação do Presidente da República. A resolução que dá autorização deve especificar o conteúdo e os limites da delegação. Algumas matérias não podem ser objeto de lei delegada. A autorização do Congresso pode prever a necessidade de deliberação pelo Legislativo. O uso dessa modalidade de norma no Brasil é bem restrito, razão pela qual é pequena a quantidade de normas editadas. Medida provisória é norma jurídica editada pelo Presidente da República com vigência imediata. Deve conter matéria relevante e urgente. A deliberação sobre a medida provisória pelo Congresso deve ser imediata. Algumas matérias não podem ser reguladas mediante medida provisória. Esta perde eficácia se não for aprovada em 60 dias, permitida a prorrogação desse prazo por igual período. Se a medida não for aprovada no prazo previsto, ou for rejeitada e perder vigência,
o Congresso Nacional deverá regular as relações jurídicas geradas a partir dela por meio de decreto legislativo. Após a aprovação final, a medida provisória é convertida em lei. O decreto legislativo é ato normativo editado pelo Poder Legislativo, que se destina a regular matéria com efeito externo ao Congresso Nacional, como, por exemplo, aprovação de tratados internacionais. Olhe um exemplo de decreto legislativo que aprova acordo internacional do Brasil com a Comunidade do Caribe. A resolução é norma jurídica emanada de órgão colegiado, como, por exemplo, o Congresso Nacional. Outros órgãos colegiados têm competência para editar resoluções em razão de previsão legal. Nesses casos, normalmente, as resoluções estão hierarquicamente posicionadas abaixo das leis ordinárias. Veja o exemplo de resolução editada pela diretoria colegiada da Anvisa. O decreto regulamentar é a norma editada pelo Poder Executivo que tem a finalidade de regulamentar como deve ser aplicada determinada norma jurídica, de caráter geral. Como norma subordinada a outra de maior hierarquia, o decreto não pode alterar direitos previstos na norma que lhe dá origem. Outra modalidade de decreto é o autônomo, que é editado pelo Poder Executivo com a finalidade de organizar o funcionamento da administração pública. Esta norma não pode prever o aumento de despesas. Veja o exemplo de decreto autônomo que prevê a distribuição de pessoal militar em tempo de paz. O decreto singular, também de competência do Poder Executivo, versa sobre a autorização de situação concreta, muitas vezes relativa à situação de servidor público, por exemplo, e outras situações específicas. Veja o exemplo de decreto de exoneração de servidor público. A portaria é norma editada por ministro de Estado e outras autoridades. Esta norma tem por conteúdo a organização, o funcionamento e demais assuntos relacionados aos serviços públicos. Veja o exemplo de portaria publicada pelo Ministério de Esporte. A circular é a norma equiparada à comunicação destinada à administração pública, seus agentes e usuários, com a finalidade de esclarecer aspectos relativos aos serviços prestados e normas a serem cumpridas. Veja a circular emitida pelo Banco Central destinada aos agentes financeiros. O despacho é ato formal emitido por autoridade administrativa ou judicial, sem numeração, que visa promover a movimentação regular de processo na esfera pública. Veja o exemplo de despacho exarado em processo disciplinar no âmbito do Ministério da Educação. Sobre a norma jurídica, por hora é isto. Obrigado pela atenção. Inscreva-se no canal. Até a próxima!